Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a nossa paz, seja sobre cada um de vocês. Hoje, quinta-feira, dia 2 de abril de 2020, a primeira Igreja Batista em Divinópolis, Igreja Centenária, a serviço do Deus Eterno, reúne-se para adoração ao nome do Senhor e para aprendizado em torno da sua palavra. Vamos orar juntos? O nosso seminarista Igor nos conduzirá nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de estar em tua presença, de falar contigo, ó Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Ó Pai, mesmo em momentos de crise, temos sentido a paz que vem do Senhor, temos sentido, ó Deus, o consolo que vem do Senhor. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nunca nos deixou, ó Pai, e o Senhor tem cumprido essa promessa em nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos colocar, ó Pai, diante de Ti, assim como temos feito, ó Pai, em todos os dias, ó Pai, em todos os nossos encontros, em todos os cultos que prestamos ao Senhor, ó Deus, a vida dos profissionais de saúde, a vida, ó Pai, de cada uma das pessoas que está passando por essa crise, ó Deus, porque está passando, ó Deus, por esse momento de enfermidade. Pedimos por aquelas que já foram infectadas, ó Pai. Também oramos ao Senhor, ó Deus, por todas as nossas autoridades, ó Pai. Pedimos que o Senhor dê sabedoria a todas elas, para que nesse momento de crise, ó Pai, eles possam ajudar o povo, ó Deus, ajudar tanto o povo brasileiro, ó Pai, como as outras nações também. Oramos por cada uma das autoridades, ó Pai. Em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti a nossa vida como igreja do Senhor. Sabemos que a igreja do Senhor passou por muitas dificuldades, ó Deus, ao longo da história. E ela sim permaneceu de pé. E nós temos a convicção que nós permaneceremos de pé em meio a essa crise, porque o Senhor é o sustentador da sua igreja. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Nós queremos colocar diante do Senhor esse culto que prestaremos ao Senhor, pedindo ao Senhor, ó Pai, que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, e que o Senhor aceite o nosso culto, Pai. Também rogamos que o Senhor fale aos nossos corações, porque nós queremos ouvir a Tua voz por meio da Tua santa palavra. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Acompanhe conosco a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 a 27. O pastor Petrônio fará a leitura de João 14, versos 16 a 27. Diz assim a palavra de Deus: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração,
nem se atemorize. Vamos continuar adorando ao Senhor com um hino. Nosso ministro de música nos dirigirá a partir desse momento. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos cantar o hino O Grande Amigo, 155 do nosso cantor cristão. Ei, Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos de Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecermos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração, e em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Em Jesus, amigo temos, e esse amigo mais chegado que um irmão. Também nos dá irmãos que são verdadeiros amigos. Estamos falando sobre isso a cada quinta-feira, a necessidade de vivermos na igreja como amigos, como membros fraternos, como irmãos, atendendo aos mandamentos bíblicos da mutualidade, os mandamentos recíprocos. E hoje eu quero falar-lhes acerca do mandamento que é mencionado no capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 18, e também no capítulo 5, versículo 11. Consolai-vos uns aos outros. Esse é o tema desta quinta-feira, acerca da nossa série Uns aos Outros, Mandamentos Bíblicos Recíprocos. Consolai-vos uns aos outros. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, nos apresenta a instrução do apóstolo Paulo. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 11 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros. E na sequência está o mandamento que estudaremos na próxima quinta-feira. E edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Observe o contexto em que o apóstolo Paulo se dirige à igreja de Tessalônica, e você perceberá que aqueles crentes estavam copiando os descrentes na aceitação da tristeza contínua em meio às tribulações dessa vida.
O apóstolo Paulo, então, é usado por Deus para dizer que aqueles que não têm esperança em Cristo, quando enfrentam tribulações, eles estão à mercê das suas emoções, por isso caem em profunda tristeza. 1 Tessalonicenses 4,13 nos mostra o apóstolo dizendo: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Os crentes de Tessalônica já estavam entristecidos enquanto sofriam grandes perseguições nessa importante cidade, capital da província da Macedônia, uma importante cidade da Grécia. E agora o apóstolo Paulo percebe que a tristeza quanto à falta de crença na ressurreição dos crentes fazia com que a tristeza aumentasse. Muitos crentes começavam a acreditar que jamais veriam novamente os seus mortos. Aqueles crentes precisavam ser consolados, relembrando que eles têm o Espírito de Deus. Nós lemos aqui hoje, e eu quero repetir, João 14, versículos 16 e 17, quando diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. O Espírito de Deus aqui é chamado de Paráclito, consolador, ajudador, intercessor, advogado que nos anima nas tribulações, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui nós encontramos o Senhor Jesus Cristo dizendo o que o apóstolo Paulo reafirma falando aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5,10 diz que viveremos sempre em união com Cristo. Quer vivos, quer mortos, nada nos separará dele. Portanto, consolar aqui é sinônimo de dar ânimo, é sinônimo de chamar a vida feliz por meio do encorajamento, da exortação e da edificação de vidas. Quando o apóstolo Paulo ordena consolai-vos, ele está se valendo do verbo grego parakaleo, que é o mesmo que apelar ao outro para que tenha ânimo, chamar o outro para que se levante da sua tristeza, é exortar o outro a continuar caminhando. A palavra de Deus diz que em meio às nossas tribulações, tribulações que todos os crentes enfrentam em toda a terra, nós somos consolados pelo Espírito de Deus e isso nos permite consolar os outros. Então, todos nós em quem habita o Espírito de Deus, podemos ser consoladores mutuamente uns dos outros. Eu gosto demais da instrução de 2 aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, quando o apóstolo Paulo exalta o Senhor dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Quanta riqueza nesse texto da palavra do Senhor. Caberia aqui uma série de sermões acerca do consolo que os crentes recebem do Senhor em meio às tribulações. O apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto: o nosso Deus é um Pai misericordioso e é o Deus que tem toda a consolação em suas mãos. Quando estamos atribulados, Ele que é o nosso amigo, o nosso ajudador,
Ele que é o nosso advogado, Ele que é o nosso companheiro nas lutas, Ele nos consola para que possamos consolar outros. Nós somos atribulados muitas vezes para que saibamos o que é esse consolo e possamos então consolar os outros que sofrem. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse é um mandamento da vida cristã. Mas nós precisamos saber como faremos isso, porque por vezes nós estamos tão entristecidos, nós estamos tão atribulados, que nos esquecemos daquilo que temos. Nós devemos consolar os outros, porque nós temos o amor de Deus em nossos corações. O mais excelente dom que o Senhor nos comunica. A chave para o cumprimento da lei. Aquilo que define o nosso Deus. Deus é amor. É aquilo que Ele nos comunica. O amor de Deus está derramado em nossos corações. Nós sabemos quão importante é amar e viver em amor. Por isso, nós podemos consolar. Se você ama, você conhece a Deus, o Deus de toda consolação. Você está preparado para consolar, isto é, para animar, isto é, para ajudar, isto é, para colocar-se ao lado daquele que está sofrendo. Nós queremos viver em amor. Isso é o cristianismo. Se nós não vivemos em amor, nós negamos a nossa confissão de fé. Então, todos nós podemos consolar os outros nas tribulações, porque nós temos o amor de Deus derramado em nossos corações. Nós podemos consolar os outros, porque, como eu já disse, não estamos sozinhos nesse intento. O Espírito de Deus atua em nossas mentes. Nossas mentes estão cativas à direção do Senhor. E é esse Espírito que nos dirige, mesmo quando não sabemos o que dizer. Ele nos lembra o que o Senhor Jesus Cristo já nos disse e que está em sua palavra revelado. Mesmo quando nós não sabemos por onde começar, o Espírito Santo nos dirige e podemos, portanto, ser usados por Ele, o doce e eterno Consolador, para consolarmos os outros. Não tenha medo de buscar consolar o outro, isso é, perceber a sua tribulação e ajudá-lo, porque o Espírito Santo capacitará você. Você não está sozinho nisso. O Espírito de Deus te dará todas as ferramentas que você necessita para cuidar daqueles que estão sofrendo. James Hamilton, falando aos pastores, disse que um ministro sem o Espírito Santo é como uma estátua. Pode ter a forma, mas jamais terá a vida. Eu quero aqui me apropriar do que Hamilton diz, quero parafraseá-lo dizendo: um cristão sem o Espírito Santo é como uma estátua. Pode ter a forma, mas jamais terá a vida. Na verdade, ninguém é cristão sem ter o Espírito Santo. Mas pode ser que pessoas que imitam a linguagem e, de certo modo, o estilo de vida dos crentes seja considerado um cristão sem ter o Espírito Santo. Isso não é possível. Uma pessoa sem o Espírito Santo é como uma estátua. Pode parecer um cristão, mas não tem a vida de um cristão. Você tem o Espírito Santo, portanto é possível praticar esse mandamento. Consolai-vos uns aos outros. É uma ordenança para aqueles em quem habita o Espírito, Espírito que dirige e capacita os crentes, e sendo Ele o nosso Consolador, Ele nos dá toda a condição de consolarmos aqueles que estão à nossa volta. Nós temos o amor de Deus derramado em nossos corações, nós temos o Espírito Santo Consolador dirigindo nossas mentes, mas temos também a palavra do Senhor em nossas mãos. Nós podemos consolar os outros, lembrando a esses atribulados quem Deus é, o seu caráter, a sua misericórdia, a sua santidade, a sua bondade, a sua sabedoria. Porque estamos sofrendo, Deus quer nos falar. O sofrimento é um alerta da parte de Deus. Porque estamos enfrentando dificuldades, Deus quer nos ensinar. Em meio às dificuldades, percebemos que a vida humana resiste,
porque Deus é bondoso, porque Deus é misericordioso. Deus, em sua sabedoria, nos puxa a orelha quando nós não queremos ouvi-lo em tempos de tranquilidade. Portanto, com a palavra de Deus aberta, nós podemos dizer de quem Deus é, dos seus atributos maravilhosos. Podemos também falar das suas promessas. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos pastos não hajam animais e nos currais não hajam também estes, todavia poderemos nos alegrar no Senhor, poderemos exultar no Deus da nossa salvação. O Senhor não nega bem algum aos que andam corretamente. A palavra do Senhor ainda nos diz que o Senhor dá o necessário aos seus amados enquanto eles dormem. Palavra de Deus, esse tesouro inesgotável de consolação está em nossas mãos. Talvez falte aos crentes maior conhecimento da palavra de Deus, maior devoção ao Deus da palavra, maior credulidade naquilo que está escrito. Se você aconselha alguém que está desanimado com a palavra de Deus, você está aconselhando com o maior recurso que Deus nos dá para que alguém seja animado em meio às tribulações. Devemos instruir as pessoas em toda a justiça com a palavra de Deus nas mãos. Uma das possibilidades de tradução do verbo paracaléu, como mencionei aqui agora há pouco, é edificar, é instruir. Como é que você consola um crente desconsolado? Instruindo na palavra do Senhor. Algumas vezes fazendo visitas pastorais a crentes enfermos ou à beira da morte, eu pude sair desses locais dizendo: eu fui consolar e voltei consolado. E quando isso acontece? Normalmente, quando estou diante de um crente atribulado, diante da enfermidade ou da iminência da morte, e eles usam a palavra de Deus para dizer que eles estão em paz, que a doença não pode separá-los do Senhor, que no momento da morte eles encontrarão com o Senhor imediatamente, que eles estão preparados para o que o Senhor quiser fazer com eles. São declarações de gente que conhece a palavra de Deus, de gente que, como diz o salmista, ama a lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, que tem a palavra do Senhor como o mel, mais doce do que o puro mel ao paladar. Essas pessoas são consoladas e consolam os outros, porque conhecem o tesouro da palavra de Deus. Nós estamos vivenciando uma época difícil, e nessa época difícil, o consolo da parte de Deus é bálsamo para os feridos, é cura para aqueles que estão adoentados. Você pode ser usado pelo Consolador, o Espírito do nosso Deus. Portanto, pode ser usado pelo nosso Deus para consolar outros e fazer grande diferença na vida daqueles que estão atribulados. A sua presença, presença amiga, conselheira, a sua oração, oração constante, oração confiante no Senhor, o seu socorro, o socorro por meio de um telefonema, por meio de uma chamada de vídeo, por meio de uma oferta financeira àquele que está empobrecido, por meio de um auxílio nas dúvidas do outro, mostrando ao outro que ele não está sozinho, pode fazer grande diferença. O mandamento do Senhor é: consolai-vos uns aos outros. Se nós amamos o Senhor, nós cumpriremos o seu mandamento. Mas não se preocupe, você tem tudo para cumprir esse mandamento. O amor de Deus está em seu coração. O Espírito Santo dirige a sua mente. A palavra de Deus está em suas mãos, diante dos seus olhos. Seja você um consolador. Seja usado por Deus, o Pai de toda consolação, para consolar outros nesse dia. Vamos orar? Nós cremos, Senhor, que Tu és
o Deus de toda misericórdia e o Pai da consolação. A tua palavra nos diz que temos, desde a conversão ao Senhor, o teu Espírito, que é o nosso Paráclitos, o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso cuidador. Te agradecemos, ó Pai, pelo cumprimento dessa promessa do Senhor em nossas vidas. E te pedimos, ó Pai, que nos use como é garantido por tua palavra, a fim de consolarmos outros. Não queremos passar por essa vida deixando de nos valer de tudo aquilo que o Senhor nos dá condição de realizar. Nós podemos, em diversos momentos do viver, e muito agora nesse momento de isolamento social, de medo do avanço do coronavírus, consolar outros. Ajuda-nos, Senhor, a consolar outros com palavras de ânimo, com amor, com auxílio, com ajuda por meio do ensino da tua palavra. Ajude a primeira igreja batista em Divinópolis a amar o mandamento da tua palavra e se esforçar na dependência do Senhor para praticá-lo. Consola-nos, Senhor, em meio à grande tribulação desses dias. Console os enlutados, ó Pai, em toda a terra, para que eles desejem pensar na esperança eterna que há em Cristo, na vida eterna. Console os profissionais da saúde, Senhor, que lidam agora com a sua pequenez, com os seus limites, com a falência das suas forças. Sustente-os, ó Deus, na batalha diária. Console, ó Deus, os demais profissionais do posto de combustível, do supermercado, dos hospitais, recepcionistas, aqueles que dão suporte à equipe médica, os profissionais da limpeza pública. Console essas vidas, Senhor, para que eles entendam que podem se enfrentar as lutas tendo paz vinda do Senhor. Ó Deus, console aqueles que nesse momento foram atingidos pelo coronavírus. Console, Senhor, aqueles que são parentes destes atingidos. Nós rogamos o teu consolo e sabemos que o Senhor responde a essa oração, fazendo-nos agentes da tua consolação. Nós temos aprendido, Senhor, muito em meio a esse cenário difícil e te pedimos que nos ajude a praticar tudo aquilo que temos aprendido. Tenha misericórdia da humanidade, tenha misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos vitória sobre esse vírus que tanto tem empobrecido as nações, que tanto tem dilacerado as famílias com muitas mortes e enfermidades, que tanto tem causado entristecimento em muitos corações. Nós confiamos no Senhor e na certeza de que o Senhor nos consola em todo o tempo. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Que bom estar com você. Que bom saber que você nos acompanha. Entre lá no YouTube e inscreva-se no canal da PIB Divinópolis. Todo dia você tem tido atualizações ali. Todo dia às 19h30 nós temos um encontro com você. Também no domingo pela manhã. Esteja conosco, nos acompanhe, sugira mais alguém inscrever-se no canal da PIB no YouTube. Temos crescido no número de inscritos, mas precisamos crescer um pouco mais, até para que possamos oferecer uma transmissão melhor para você que nos acompanha. Mas eu quero compartilhar com você notícias boas. Pesquisas em todo o mundo têm apontado alternativas para vencermos o coronavírus. Vamos orar pelos cientistas, pelos médicos envolvidos com pesquisas, para que possamos, em breve, ter outras boas notícias além daquelas que temos tido. Temos visto pessoas sendo curadas, e isso é bom, isso nos anima. Temos visto um esforço, inclusive em nosso país, inclusive em Minas Gerais, inclusive em Divinópolis, para que hospitais sejam construídos no modelo de hospitais de campanha, para atender os muitos que possivelmente serão atingidos pelo coronavírus. Graças a Deus por isso. Temos visto redes de apoio governamentais, da sociedade civil, das igrejas, surgindo para auxiliarem aqueles que necessitam nesse momento. Graças a Deus por isso, porque Deus nos consola em todo o tempo. Eu quero agora deixar com cada ministro o espaço para uma saudação final, uma palavra final para você que cultua conosco nesta noite. Vamos começar com o nosso ministro de música,
o irmão Rogério Souza. Ele tem algo a nos dizer nesse momento. Boa noite mais uma vez, meus irmãos. Eu quero dizer a vocês que é uma satisfação, uma alegria enorme poder compartilhar com os irmãos, mesmo aqui por essa rede, né, de forma ainda usando o virtual, mas com muito desejo e orando ao Senhor que muito em breve estejamos aí juntos para dar um abraço caloroso em cada irmão. Que Deus abençoe vocês. O seminarista Igor também tem algo a nos dizer nesse momento. Ouça com atenção. Boa noite, meus irmãos. A semelhança do Rogério e de todos os demais ministros, nós estamos sim com muita saudade desse contato com todos os irmãos. Estamos orando ao Senhor que Ele sabe o momento certinho em que nós vamos estar nos vendo, né? Cultuando ao Senhor juntamente lá naquele espaço que a gente rotineiramente se encontra para cultuar ao Senhor. Eu queria deixar um aviso para os irmãos. Sábado, às 20h30, nós teremos uma live no Instagram da Jupib. Nós teremos ali canções, nós vamos cantar músicas ao Senhor e também teremos a exposição da palavra. Então, sábado, às 20h30, esse sábado agora, depois da manhã, esteja conosco lá no Instagram da Jupib, que certamente o Senhor, por meio da sua palavra, por meio dos cânticos que nós vamos cantar ali, vai nos edificar e nós sairemos daquela live ali glorificando a Deus. Esse é o meu aviso e também tudo aquilo que eu tinha para deixar para os irmãos nesse dia de hoje. Enquanto o pastor Petrônio prepara-se para falar, eu quero pedir a você que recomende a mais alguém seguir JupibDiv lá no Instagram, a Juventude da Primeira Igreja Batista em Divinópolis e também a Primeira Igreja Batista em Divinópolis no Instagram, no Facebook e, como já falei, no YouTube. Eu quero também, assim como o Igor falou, dirigir uma palavra a um ministério específico, ao Ministério da Família, e dizer que nós já estamos planejando ações direcionadas para a terceira idade, para os casais, e teremos muita alegria em poder compartilhar também desses momentos com os irmãos. Deus abençoe a todos. Tenha uma noite de paz na presença do Senhor, com toda a consolação que nos vem dele. Amém.